Bom dia, jovens da disciplina Equações Diferenciais Ordinárias. Aqui quem vos fala é o professor Carlos Wagner. Estamos dando partida ao curso, fazer uma pequena introdução a essa disciplina Equações Diferenciais Ordinárias. Bom, como vocês já sabem, já tiveram contato, equações são sentenças abertas por uma igualdade, né? Quando você fala de equações diferenciais, você pensa numa equação envolvendo uma função e suas derivadas, diferenciais diz respeito a derivadas, né? Por isso esse curso, essa disciplina esse curso é uma sequência natural do cálculo 1, né, onde você aprendeu a derivar, estudou tudo sobre derivadas, né? E até resolveu equações lá, embora você nem saiba, né? Mas vou apresentar isso para vocês aqui também. Então, equações diferenciais são sentenças abertas que envolvem uma função e suas derivadas. Também a sua incógnita aparece lá, né, a incógnita da função, ou as incógnitas, dependendo. E ordinárias se restringe a funções de uma só variável. Tá bom? Então, quando você tem uma função de uma só variável, você tem uma equação diferencial ordinária. De outro modo, você pode ter uma função com mais de uma variável. Aí a equação já é denominada equação diferencial parcial. Por exemplo, se você tiver assim, exemplo aqui, d2y dx2 mais 3 dy dx menos 5x igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial, uma sentença aberta expressa por uma igualdade, significa sentença aberta que você tem que determinar algo desconhecido aqui, tem uma incógnita. A incógnita é a função y, que pelo que a gente vê aqui, a gente já sabe ler, a função y é uma função de x, né? Y é uma função na variável x, ou, portanto, de uma só variável. Por isso, você tem aí uma equação ordinária, uma equação diferencial ordinária, uma EDO. Esse aqui é um exemplo de EDO. Tá? Isso é uma EDO, equação diferencial ordinária. Se, por outro lado, nós tivéssemos algo parecido com isso aqui, digamos, del 2u, ou melhor, vamos colocar assim, del 2u, del x2, mais del 2u, del y2, igual a zero. É simples, não vai complicar muito não. Aqui você tem agora uma equação diferencial, aqui você tem derivadas, não é? Só que essa função u agora é uma função de duas derivadas. Ó. Você pode derivar tanto em relação a x como em relação a y. A sua função u agora é uma função em duas derivadas, na derivada x e na derivada y. Poderia ser mais também. Então aí você chama de EDP. É uma equação diferencial parcial. Mas isso aqui não está incluído no nosso curso. Nosso curso não contempla as EDPs. É uma coisa um pouco mais complicadinha que você vai estudar lá na frente, né? Então aqui nós só vamos estudar EDO. Esse aqui é o nosso objeto nesse curso, tá bom? As equações diferenciais parciais nós não vamos estudar, tá bom? Então essa aqui é só para a gente saber a diferença. Muito bem. Embora você não saiba, você já resolveu algumas equações diferenciais ordinárias, não é? Talvez até parciais no curso de cálculo 2. Mas veja bem, uma representação geral de uma equação diferencial ordinária, ela tem assim, vai ter no primeiro membro, você sempre pode colocar no primeiro membro da função, deixa eu representar essa primeira equação de outra forma. Você pode representar isso aqui também assim, ó. Y duas linhas, lembra? Outra notação, né? Aqui, derivada segunda de y em relação a x. Quando você sabe que a função tem uma só variável, você pode representar simplesmente assim, né? Y duas linhas, mais 3y, linha,
menos 5x igual a zero. Essa é a mesma equação que estava em cima, tá? Representada de outra forma. Nós vamos variar um pouco a notação, porque a gente não vai se prender muito. Algumas vezes é melhor usar uma, outras vezes é usar outra notação, tá bom? Então, veja bem, nesse caso, eu usei essa notação para dizer que a forma geral da equação diferencial ordinária é assim: você vai ter uma função grandona aqui no primeiro, no Fzão, uma função grandona, no primeiro membro de uma função, ela sempre pode ser colocada nessa forma. Aí você tem a variável da função, a primeira derivada, etc., até a enésima derivada, tá? Você pode ter derivadas até a ordem n, né, na sua equação diferencial. Ela sempre pode ser colocada nessa forma aqui, tá bom? No nosso caso, aqui no nosso exemplo, a derivada vai até a derivada segunda, né? E a gente diz que é uma equação diferencial de segunda ordem. A ordem da equação é a maior derivada que aparece na equação, né? Se você tiver até a enésima ordem, você diz que a enésima derivada, você diz que a sua equação é de ordem n, tá bom? Então, por exemplo, se você tiver uma equação aqui, y' igual ao cosseno de x, né? Veja que ela pode ser colocada nessa forma. É só você passar o cosseno para cá, você vai ter uma função de x e a sua derivada, tudo no primeiro membro igual a zero, tá bom? Eu já coloquei, passando o cosseno para o segundo membro, para nós resolvermos essa equação. Você já sabe resolver essa equação, não é verdade? Isso aqui que está escrito aqui, que a derivada, a y é uma função cuja derivada é o cosseno de x. Que função é essa? Então, você sabe que é o seno, não é? Então, aqui você vai integrar em relação a x, integrar em relação a x, tá certo? Se nós já sabemos que a resposta, uma das respostas é seno, né? Ou seja, quando você tem a equação dessa forma, basta integrar aqui, né? Eu vou fazer esse primeiro exemplo, os detalhes para você, porque é o primeiro exemplo, né? Depois a gente faz direto, a gente já sabe resolver esse tipo de equação. Aqui o que eu faço? Isso é uma equação diferencial de primeira ordem, né? E diretamente você está vendo que a derivada da função é cosseno, então basta integrar, né? Como você fazia lá no cálculo 1. Então integra os dois membros em relação a x, tá bom? Integra em relação a x. Ora, y' dx, você sabe que é diferencial de y, né? Isso aqui é diferencial de y igual integral do cosseno de x dx, tá bom? Então vamos lá. Integrou aqui em relação integrou dy, vai dar y, né? Integral do cosseno dá quanto? Seno. Mas é a única? Não. Você tem infinitas soluções, né? Qualquer função do tipo seno de x mais uma constante, quando você deriva, vai dar cosseno, né? Derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, da constante zero. Então, aqui você tem a solução geral. Você chama de solução geral dessa equação, tá? Solução geral, tá bom? Porque você pode substituir aqui por qualquer constante, você ainda tem uma solução para essa equação diferencial. Muito bem. Deixa eu fazer uma observação aqui. A nossa equação estava escrita da seguinte forma: y' igual ao cosseno de x, não é? Mas nós poderíamos também grafar dessa forma: dy dx igual ao cosseno de x, tá certo? Muito bem. Quando eu grafo dessa forma, qual é a vantagem? Veja bem, quando nós integramos aqui em relação a x, apareceu a diferencial de y, que y' dx é a diferencial de y, tá certo? Então, quando você tem nessa forma, você pode fazer um truque, que é uma coisa que não é muito correta, não é correto, né? Mas você pode fazer. Passa o dx para cá.
como se fosse... Isso aqui não é um quociente, né? Isso aqui é uma notação para a derivada, para a primeira derivada de y em relação a x. Por isso que eu digo que não é correto, mas funciona. É só você fazer, passar o dx para cá. Então, quando você passa o dx para lá, você vai ter, separando as variáveis, né? Você vai ter isso. Aí você passa a integral em ambos os membros e olha o que aconteceu. A equação fica exatamente naquele ponto que nós estávamos aqui embaixo. Tá vendo? É a mesma equação. Então, isso é válido, porque sempre funciona, tá bom? Sempre vai funcionar você fazer isso. Fazer o quê? Passar esse dx para cá. Aí você integra e aí tem a solução da equação, tá bom? Bom, feita essa observação, espero que tenham entendido tudo. Os nossos vídeos vão ser curtos, daqui a pouco eu vou gravar, logo mais eu gravo outro, dando continuação. Então, qualquer dúvida, pergunte pelo grupo. E, por enquanto, fiquem com Deus e meu abraço. Um grande abraço. Tchau.